E aí, gente, era nessa esse aqui. Essa é a aula 33 do nosso curso sobre filosofia platônica. Talvez a gente veio, né, pra aula. Talvez foi mais esperada de quem já leu a República. Eu lembro que eu já ouvi sobre isso na escola, antes de mesmo tocar em Platão, né? Lembro que na escola me foi citado sobre o filósofo alguma vez. Eu ouvi. Embora, infelizmente, na escola, cara, a gente não lê praticamente nada. Platão e Aristóteles, né? É um erro, né? Creio que as leituras que são dadas na escola, pelo menos na minha, né, são todas inúteis, né? Era. Por exemplo, você não lê Romero e Ilíada, né? Você vê um livrinho pequenininho que tem as histórias dos personagens gregos, você lê só lixo, né? De certa forma, né? Mas enfim. O grande ponto desse livro, né? É falar não só do Frei Filósofo, mas diversos aspectos dessa questão. Questões em torno, né? Nessa questão da filosofia e da política, né? Do Estado. Então, antes disso, né, antes de falar desse tema, né? Ele vai falar um pouco sobre contradições verbais, né? Que é um tema bem presente em Sócrates, né? E são contradições verbais? Contradições lógicas, né? Porque muitos caem nisso contra a vontade e pensam que não estão tendo uma discussão dialégestai, mas uma conversa. E são incapazes de examinar o que foi dito, dividindo de acordo com as formas, né? Com as ideias, né? Muitas pessoas que se colocam em contradições verbais que não sabem entender. Como separar ideias de forma lógica, né? Eles não entendem lógica. Os sofistas eram comuns nisso, né? Eles não conseguem construir uma forma lógica e nem analisar o discurso de alguém e ver como eles se contradizem, né? Como Hipias e Protágoras no aulas que a gente viu anteriormente, né? E ele faz uma diferença entre a pessoa que cria as leis, o que eles estão tentando fazer, né? Eles fazem melhor no livro Leis, que a gente vai ver posteriormente, de Platão, que é, junto com a República, os dois maiores livros do Platão, né? Eu suponho que os governantes, né, arcontes, né, de arque, que significa posição nesse contexto, e auxiliares de nossos, se de fato forem dignos desses nomes, estão dispostos a comandar e obedecer respectivamente. Em alguns casos, os próprios governantes obedecerão às nossas leis, nomos, ou seja, aquele que deixamos a seu critério, darão instruções que estejam no espírito das nossas leis, né? Só que nem sempre, né? Nem sempre o governante vai obedecer às leis. Então, principalmente se for um monarca tirano, no contexto da República da, de Roma, né? A transição para o Império. Você vê, de fato, uma mudança, né? Nessa questão é, de seguir realmente as leis de forma que o Senado tem um poder maior. Então, no Império, talvez o poder, obviamente, fica menor, fica mais concentrado no Imperador. Então, na República é uma questão de ser eleito, né? As pessoas eram eleitas para ter os cargos mesmo de maior valor, né? Então, Roma, por exemplo, foi uma monarquia a certo momento, né? Então, acho que 7 reis, 7 ou 9 reis tiveram inicialmente, né? A Roma inicialmente era um conjunto de cidades, vilas pequenininhas, né? Nas 7 montanhas que estão associadas a ela. Não lembro o nome das montanhas em si. Nomes bem interessantes. É... E foi crescendo, crescendo até virar o que virou, né? Mas depois virou uma república. Depois o Império. Então, até por isso que Star Wars tem uma inspiração nisso, né? República para Império, essa transição, né? Não que a República era melhor, né? Por sinal. Também tem implicações em Star Wars. Mas o grande ponto é que, será que os governantes seguem as leis? Obviamente deveriam seguir, né? Se as leis forem boas, será que, mesmo assim, será que elas vão ser seguidas, né? Às vezes as leis são feitas corretamente, né? Mas será que elas vão ser seguidas de fato, né? A Constituição, por exemplo. Aí eles falam sobre um tema bem interessante, sobre casamentos e taxa de natalidade, né? Portanto, certos festivais e sacrifícios serão estabelecidos por lei, nos quais reuniremos as noivas e noivos, instruiremos nossos poetas a compor hinos apropriados para os casamentos ocorrerem. Então, tinha toda uma questão religiosa grega também no casamento. Era um contrato, era uma coisa séria, era vista como uma coisa até sagrada, né, para eles, do ponto de vista religioso deles, pagão. Mas só que tem uma coisa que eles vão falar sobre taxa de natalidade, né? A gente vai ficar um pouco claro, né? Deixaremos o número de casamentos a cargo dos governadores. Então, peraí.
Ele precisa de permissão para casar no estado. Mas seu objetivo será manter o número de homens mais estável possível, levando em conta guerras, doenças e fatores semelhantes. Então você tem que controlar o crescimento populacional para ter o número de homens suficiente e... É isso que ele tá falando, tá? Não é minha opinião. É o que o Sócrates tá falando aqui. Com o objetivo de mais estável possível. Para que a cidade, na medida do possível, não se torne nem grande nem pequena demais. Então você não pode fazer a taxa de natalidade abaixar muito, né? Senão você não vai ter pessoas suficientes para fazer as coisas. E nem aumentar demais para que não haja pobreza, né? O que acontece? No contexto de uma armadilha malthusiana, né? Tem uma diferença bem importante, né? Então, no contexto de uma cidade, né? Ou de um país, de um mundo, né? Que tá na armadilha malthusiana ainda, não consegue produzir o suficiente por falta de conhecimento, né? Na agricultura, em relação à modernidade industrial. Eles não tinham sistema industrial, eles não tinham fábricas e coisas do tipo, né? Eles não tinham conhecimento para, por exemplo, usar nitrogênio para plantações, ou crescimento de genética, né? Agrotóxicos, para melhorar a capacidade de cultivo, né? As funções de produção de cultivo. Eles não tinham esse conhecimento, então a taxa de produção deles era muito, muito menor que a atual, né? Obviamente. Então, o crescimento populacional, na verdade, da sociedade para os quase 8 bilhões atuais foi muito rápido e foi por conta do aumento de produção, cara. Veio do aumento do conhecimento nessas áreas, né? Então, o aumento da ciência, cara. Eu também coloco também matemática, física, todos esses temas ajudaram, sim, a você ter uma função de produção maiores. Se você não conhece de biologia, genética, essas coisas, você não tem os avanços atuais em relação à química, por exemplo, os avanços atuais em agricultura, né? E produção de diversos tipos de alimentos, forma de armazenamento para durar mais. Hoje em dia, você tem alimentos de forma tão barata em relação ao passado, que você tem uma quantidade de commodities sendo produzida muito maior, o que permite aumentos populacionais. Então, a produção que aumenta a quantidade populacional. Naquela época, não. Então, se você tivesse uma cidade que reproduzisse demais, você não daria conta. As relações de importação também não eram tão boas assim. Cara, Aristóteles fala contra importação, cara. Você não deveria importar tanto assim dos outros países, né? Você comprar coisas dos outros países pra trazer pro seu, porque seria ruim pro seu país em si, né? Então, tem que exportar mais do que importar. Ou no geral nem importar direito. Xenofonte também fala a mesma merda. Então, não era uma. Não era uma sociedade tão estável também, tinha guerra toda hora. Então, e o avanço do conhecimento sempre foi em fases, né? Então, obviamente, aquele tempo, os avanços da matemática e na ciência foram importantes, né? Principalmente na matemática, porque a matemática ela não erra, né? O nível de Euclides vale até hoje, por exemplo. Então, se você acerta nas questões da matemática, você tem um avanço que continua sem muitos problemas, né? Diferentes questões na química, medicina, que eles não avançaram tanto. Não teve um avanço tão significativo assim por muito tempo em relação aos atuais, né? Mas o grande ponto é que esse controle, ele faz sentido em certo contexto. Por exemplo, você tem uma Constantinopla da vida. Tem uma área específica da cidade protegida que você pode plantar. Você não vai conseguir ter uma função de produção que permite aumento populacional, né? O aumento populacional só acontece quando você tem uma estabilidade política e de produção. Não acontece. E acontece até certo nível, né? Que a sua produção... Ou, por exemplo, tem uma passagem de Abraão e Ló, que eles falam que eles não poderiam morar juntos, né? Porque eles tinham muitos servos. Eles não poderiam morar na mesma terra, e a terra não seria suficiente para os dois, né? Plantio e coisa do tipo, eles não poderiam produzir o suficiente para cada um do ponto de vista autônomo, né? Então eles tinham que se separar. É o mesmo conceito. Num contexto de uma armadilha malthusiana, né? Por isso que o aumento do conhecimento humano, né? Como o Hope, né? O Herman Hope diz, né? No Short Staff Man, por exemplo. Embora ele não foi o primeiro a falar isso. O Von Mises já disse anteriormente, com as mesmas palavras até melhor. E realmente o aumento do conhecimento humano que gera prosperidade, né? Então você, pra quem acha que matemática é inútil,
que é só um fim em si mesmo, né? E estudar química, essas coisas. Cara, você só tem essas coisas que você tem hoje, esses produtos, essas coisas que a gente vê no mercado, por causa dos avanços na química, na ciência, na matemática. Coisas que pareciam que era só, tipo, o cara estudando lá na faculdade, nunca vai ter utilidade na vida real. Isso era mentira, né? Pelo contrário, esses avanços que pareciam inúteis, né? Por exemplo, teoria dos números, cara. Sem teoria dos números, você não teria criptografia hoje, né? O que é o avanço do Gauss e do Legendre, né? Eles pensavam que estavam, só tô estudando matemática em si mesma, né? Vai nessa, né? Posteriormente foi usado, eles pesquisaram pra isso. Os avanços que tiveram posteriormente também, né? Teoria da probabilidade, né? Nossa, que negócio inútil. Hoje em dia, a inteligência artificial é um dos temas mais importantes pra se estudar. E tem muitos impactos na sociedade em relação a funções de produção atual com o uso da IA, né? Então, cara, cálculo, por exemplo. Cálculo, cara, engenharia, vários temas, enfim. Eu já fiz meu ponto, né? Qual a idade ideal pra mulher ter filhos nessa cidade ideal ateniense, né? Então, pra cidade, ela deveria gerar dos 20 aos 40 anos. O próprio Aristóteles, né? Eu não sei se foi o discípulo dele, porque eu tô citando aqui, se eu não me engano, a Constituição Ateniense. Não lembro exatamente qual. Mas nas resenhas que eu fiz no Instagram dos livros de Aristóteles, eu coloquei essa parte que fala sobre como ele diz que dos 18 ou 20 anos é a idade correta para a mulher se casar. Isso no contexto grego, né? Da época. A medicina não tinha avançado tanto quanto hoje, mas mesmo hoje não, vai. A visão da época era assim. é, a medicina não era que nem atual. Então, até tantos anos a mulher pode ter filhos, então até tantos anos é a idade certa para se casar. Porque normalmente era ah, lá pro começo dos anos dos 20 anos ainda da pessoa, né? Dos 20 até 25 e tal, já era a idade comum de você já a mulher se casar, né? Obviamente, tinha muitos divórcios, coisas do tipo, enfim. Tô falando do ponto de vista ideal, né? Isso que Aristóteles diz, né? E o homem, André, no momento em que atinge seu auge como corredor, né? Esse corredor é engraçado, né? Até 55, né? Aos 55, sem tomar testosterona, né? Sem ter esse acesso a essas coisas, né? O corredor seria ele conseguir ter filhos. Então, ele se ativa ainda, né, no caso. Tem problemas, né? Por isso que na Bíblia, né, Abraão e Sara ter um filho é um milagre, né? Porque com a medicina da época é impossível. Acho que mesmo com a atual, seria bem difícil. Ou impossível, né? Ter um filho com quase 90 anos, né? Sem testosterona, sem nada, assim, enfim. A mesma lei, nomo, se aplicará se um homem, ainda em idade reprodutiva, tiver um filho com uma mulher gunaico, né? Outra coisa que eu tô lembrando de leis, né? De Platão, né? Tem uma parte que fala sobre como deveria ter uma lei na cidade deles, né? Ideal. Que um homem com mais de 35 anos, que não tivesse se casado e tido filhos, né? Ele tinha que pagar uma multa. Não sei se era anual ou mensal. Mas era uma multa porque não estava contribuindo para a cidade, né? Porque pensa, é uma cidade que visa guerras e coisas do tipo, visa se proteger, produzir. Então, e visa que a taxa de natalidade não diminua. Então eles tinham uma lei para de fato a taxa de natalidade não diminuir. Então se tinha uma lei para a pessoa, depois de certa idade ela tem que ter casar e ter filhos. E tem que ter filho. Era uma lei naquela época. Porque senão não contribuiria para a cidade do ponto de vista da cidadania, né? Então isso do ponto de vista grego daquela época, né? Hoje em dia é diferente, a sociedade é diferente, né? Mas naquela época era uma lei. Então. Só que também você não poderia ter muitos filhos sem sanção dos governantes, né? Então eles controlavam também quantos filhos alguém poderia ter, né? Pelo menos do ponto de vista aqui, né? Tem que ver se eles de fato conseguiam controlar isso daí mesmo. Mas se houver um controle da taxa de natalidade, né? Eu creio que isso é errado. Não pode ser feito por um ser humano de forma tão importante. Controle de taxa de natalidade não pode ser algo, uma decisão tomada matematicamente. Isso aconteceu, por exemplo, na China, né? Teve um matemático específico no século passado, chinês,
que disse que em tais anos, se a taxa de natalidade da China continuasse, ia ter tantas pessoas que ia colapsar a sociedade. Não o erro, né? Pelo contrário. Eles fizeram a redução da taxa de natalidade e criou um problema pra China em que as pessoas têm, na verdade, menos pessoas, uma taxa de natalidade muito baixa, e que é um problema pro futuro da China. Aconteceu a mesma coisa no Japão. Então você controlar a taxa de natalidade não funciona, na verdade. Então ela é, na verdade, um sistema orgânico. É um tema na matemática chamado de dinâmicas populacionais. Então, na minha visão, que eu represento na lógica proposicional de Hazard, né? É que a taxa de natalidade deve ser orgânica, né? Então ela é algo. Ela deve ser. Ela é ajustada automaticamente. Eu explico lá os detalhes por quê, né? Então, não pode trazer pedidos legítimos pra cidade, né? No texto romano também tem isso daí. É basicamente isso. Você vai ter leis aqui contra o incesto também, né? No entanto, acredito que quando as mulheres e os homens estiverem passados da idade de ter filhos, nós os deixaremos livres para fazer com quem quiserem, né? Eu ri quando eu li isso aqui, tá? Com essas exceções, obviamente, por lei, né? Um, a filha, mãe, ancestrais, enfim, os parentes, era proibido já por lei. Então, é uma lei contra o incesto, né? Que a gente tem também hoje em dia. Não sei se a gente deve ter, né? Enfim. Deveria, né? Porque esse é abominável. E tem uma passagem de Coríntios 5 que tem a ver com esse tema. Mesmo que isso daqui, obviamente, foi escrevido, escrito, né? Muito antes dessa passagem de Coríntios, né? Mas vai dizer que geralmente se houve é que entre vós fornicação porneia, né? Tal que nem ainda entre os gentios, entre os não-judeus, né? Como era ver que alguém abuse, né? Tenha quem da mulher de seu pai, que no caso é a madrasta, né? O Nike, a mulher. O esposo, depende do contexto. O grande ponto é que a gente vê muito anteriormente, né? Alguns séculos anteriormente, que já tinha leis contra incesto, né, em Atenas. E a gente vê Corinto que, cara, Corinto é uma cidade tryhard da Grécia, cara. Corinto é uma das principais cidades ali dessa região. Muitas implicações na queda do Peloponeso. É uma cidade rica. Até tem duas cartas aos Coríntios, né? Então eles eram bem de vida, no geral, né? Então você vê o que aconteceu nessa igreja, né? Que teve um abuso e ninguém falou nada. Dentre os gentios, isso era considerado normal. Imagina a igreja, né? Interessante, né? Esse daqui você pode citar até numa pregação. Dá pra citar a República numa pregação até. Porque consegue contextualizar com essa passagem aqui, né? Enfim. Privatizações, né? Mas quando alguns sofrem muito, enquanto outros se alegram pelas mesmas coisas que acontecem à cidade e ao seu povo, essa privatização dos prazeres, não tem um contexto esse termo, né? Das dores não dissolve a cidade, né? De você. Pessoas agindo como querem, né? De certa forma. Mas quando alguns sofrem muito, enquanto outros se alegram muito pelas mesmas coisas, não é a mesma coisa. O termo aqui é idiosis, né? Que lembra o termo idiota. Lembro da professora de história da minha escola, que ela uma vez falou, né? Eu guardei isso, que o idiota, o termo idiota, era alguém, no ponto de vista grego, né? Era alguém naquela época que não contribuía pra cidade, né? Não sei se é usado dessa forma aqui, nesse termo idioso. Eles falam nesse mesmo contexto, né? E não é isso que acontece sempre quando as palavras meu e não é meu, né? Não são usadas em uníssono. O mesmo acontece com o que é de outra pessoa, né? Então, relação de posse das pessoas, né? Do ponto de vista privado e da diferença de algo que é de uma pessoa e que é de outra, né? A diferenciação é o que é definido como propriedade privada. E tá no contextualmente, no próximo slide, você vai ver que tá contextualmente nesse tema, essa visão. Eles falam um pouco sobre guerra, né? Então, quando gregos, helenas, lutam contra os bárbaros, barbarões, ou os bárbaros contra os gregos, dizemos que eles são inimigos naturais, né? Polêmios
de natural e na edição, né? Não são inimigos naturais, polêmicos é de inimigos. Lembra o termo polêmica, né? Lembra, né? Vocês têm a ver. E que tais utilidade deve ser chamada de guerra, né? Quando você tem um bárbaro, um povo citas da vida lutando contra os gregos, é uma guerra. Mas quando tem uma guerra civil, né? Os gregos lutam entre si, né? São amigos naturais, são da mesma nação, né? A Grécia está doente e dividida, né? Em facções. A gente chama isso de guerra civil. Então, uma guerra civil realmente uma doença do país, né? É uma crise, né? Então, por exemplo, a guerra civil americana é uma crise em relação à forma de conduzir o Estado no geral. Em relação àquela questão da escravidão na época e tal. E o Norte venceu. Ainda bem, né? Com Abraham Lincoln e tal. Também a causa foi questões de impostos, né? Essa talvez foi a causa principal, mas obviamente tem questões ali morais que o Norte queria defender. Mas a principal causa foi imposto. E vale lembrar que em Star Wars também a causa da guerra. Uma das causas da ascensão do Império está associada a colocar impostos novamente nas áreas de livre comércio, né? Então, não sei se tem uma inspiração também na Guerra Civil Americana. Aí tem que ver se o George Lucas cita isso, né? Numa entrevista, sei lá, um livro. Eles têm finalmente o rei filósofo, né? Até que os filósofos governem como reis. Essa aqui é uma das passagens mais importantes da República. O filósofo foi basileus, assim, então governem como reis, é uma ação. Ou aqueles que agora são chamados reis. Filosofem, se eles amem a sabedoria, né? Até que eles amem a sabedoria. O que inclui estudar geometria no contexto socrático aqui também. Até que o poder político e a filosofia se coincidam, né? O poder político e as filosofias coincidam. Enquanto muitas naturezas que atualmente buscam exclusivamente uma e outra são impedidas a fazer a força, as cidades não terão descanso aos mares, né? Então, Sócrates disse que deveria ter um rei filósofo, um rei que ama a sabedoria, estuda, alguém que é estudado o suficiente para conseguir dominar uma cidade. Só que tem um ponto que isso se contradiz com Meno. O simpósio e outras passagens, sabe por quê? Que virtude não pode ser ensinada. E virtude é a natureza da política, pelo próprio Sócrates. Então, o rei filósofo, obviamente, seria um bom governante. Porém, mesmo Platão e Sócrates não queriam se misturar muito com política. Não queriam ter cargos públicos, embora eles pudessem, né? Eles tinham muitos amigos, até parentes no poder. Principalmente Platão, no caso, né? Sócrates não. Mas o grande ponto é que eles mesmos não queriam ser reis, né? Mas, enfim. Também eles dizem que não. No outro livro a gente viu que eles dizem que aquele que quer ser governante não deveria querer por vontade própria, né? Mas por necessidade, né? Mas o grande ponto é que o rei deveria saber sobre ciência, sobre filosofia, sobre economia, obviamente, sobre política, sobre leis. Ele deveria ser alguém inteirado nessas coisas. E obviamente tem que ser inteirado. Mas esse rei filósofo, ele cai no estadista. Outro livro de Platão posterior. Então, o pensamento de Platão, ele não é uníssono, sinal. Tem vezes que ele muda de opinião. No estadista parece que esse é o caso. Ele vê que o negócio de rei filósofo não funciona tanto quanto ele deveria. Até porque Platão ensinou um cara chamado Dionísio de Siracusa. Ele fala sobre ele na sétima carta dele mesmo, de Platão. Que ele lamenta ele ter morrido de uma forma trágica e tal. Né, eliminado pelo povo ali. Porque ele foi um tirano, né? Ele fazia fraude contra o próprio povo, estelionato com o próprio povo. Teve uma vez que. Isso fala no livro Econômica de Aristóteles, né? Que é dos discípulos de Aristóteles. Que fala sobre como o Dionísio de Siracusa, né? E fala muito dele, por sinal. Ele. Tem uma das coisas que ele fez foi dizer que a deusa pagã deles na cidade queria grana pra alguma coisa lá. Ele pegou esse dinheiro do povo que acreditou nele. Aí esse Dionísio de Siracusa, que foi discípulo de Platão, né? Aprendeu sobre virtude política com quem manjava do tema, né? Ele pegou esse dinheiro e comprou uns navios lá. Ficaram sabendo e ele não devolveu o dinheiro de volta. Teve uma hora que ele fez mint, né? Ele misturou outra substância acho que não seria a prata com ouro, né? E ele várias vezes criou inflação no povo
enganando o povo sempre. Sempre ele praticava literalmente estelionato com o povo, cara. Mentia pra conseguir recursos rapidamente e depois mandou, ó, vai se ferrar o seu líder aqui, então vocês que se lasquem, né? Então, pensa num cara odiado mesmo. Platão tenta até defender ele na sétima carta, mas não tem como, né? Enfim, esse negócio de filósofo não funciona na prática. Você pode pôr ele na melhor escola, na melhor faculdade. Virtude é diferente de você aprender. Pode aprender política, ética, você pode aprender o que você quiser, cara. É uma coisa que tem a ver com você mesmo, cara. Não tem como você. Virtude não é ensinável. Embora a palavra de Deus, lendo a Bíblia e seguindo o que a Bíblia diz, aí ela é ensinável, porque aí é Deus que te ensina, né? Crendo em Cristo e tal, servindo a Deus. Obviamente tem que participar da igreja também, que é uma condição normal que a Bíblia infere de alguém que é cristão, né? Que ele vai participar é, de cultos com outros cristãos, né? Então você não é um cristão que fica isolado na sua casa. Você fica com outros cristãos adorando a Deus, né? Que essa é a ordem lógica que tem na própria Atos dos Apóstolos, né? Todos viviam em comum, juntos, né? Todo dia servindo a Deus na igreja. Então, é isso que diz Atos, né? Começo de Atos. Então, esse é um ponto. Só que a questão é que virtude é ensinada por Deus. Então, eu creio que lendo a Bíblia, aprendendo teologia, é a única forma de você buscar a virtude de forma correta, né? Você não vai ser nunca perfeito. A busca do cristão não é pela perfeição, mas em ser perfeito, mas buscar a perfeição, né? Porque ser imperfeito é impossível, só Deus é perfeito e só Deus sempre vai ser perfeito, né? Nunca seremos perfeitos mesmo no céu, mas enfim. Não seremos inclinados ao pecado, né? Enfim. É porque viu quão paradoxal essa afirmação seria que hesitei em fazê-la por tanto tempo. Agora ele vai falar sobre propriedade privada de novo, né? Então a gente tá no livro 5, né? Tanto no livro 3 e 4 e 5. Sócrates fala sobre propriedade privada, né? Então aquele negócio que propriedade privada não existe na etimologia grega é mentira. Então porque é difícil encarar o fato de que não pode haver felicidade, seja pública demósia novamente e de qualquer outra cidade. Então, enfim. Aqui o termo sendo usado claramente no livro 5 também. Noidia e demósia. Só pra dar certeza que eu não tô colocando aqui. Sempre que eu não coloco os termos em grego aqui, eu pego da passagem específica, né? Então eu não pego o termo no geral, né? No dicionário, não. Eu vejo a passagem específica, nesse caso é essa, né? O livro 5, a parte 473e. E aqui é a parte específica que tá falando desse tema. Ora, dissemos que se. Agora, conhecimento intermediário, né? Se alguém pudesse ser demonstrado, por assim dizer, se ele não ser ao mesmo tempo, seria intermediário, né? Então tem essa discussão que tem em Parmênides, né? De algo que tem certas propriedades de ser um ser humano, por exemplo, só que tem propriedades do fato que ele não é, né? Atributos que ele não possui, né? Entre o que puramente e o que de forma alguma não é. E que nenhum conhecimento nem ignorância seriam colocados sobre ele. Mas algo intermediário. Ele tá tentando falar, existe algo intermediário entre a ignorância e o conhecimento? Ele não fala de forma clara, mas é o sofisma, né? Se a gente pegar contextualmente no contexto global dos livros aqui de Platão, é o sofisma, que é o conhecimento intermediário que a pessoa sabe dar um papagaio do conhecimento do passado, mas ela não consegue avançar no tema. Consegue raciocinar sobre o tema logicamente e fazer inferências através disso. Então, o sofista ele pode até manjar sobre filosofia, mas ele apenas cita o que os outros falaram, constrói sua ideia no que os outros falaram. Ele não consegue criar argumentos lógicos para tentar ir além ou pensar criticamente sobre o tema, né? Por isso é uma forma de conhecimento intermediário, né? É um papagaio, né? Não é ignorante. O próprio Sócrates fala que o Hipías e Protágoras são inteligentes. Tem sim um conhecimento nos sofistas, mas é um conhecimento superficial, né? É a pessoa que passa na prova, mas você fala para ela escrever
um artigo acadêmico sobre o tema e ela apenas consegue. Escreve um mestrado aí, uma dissertação sobre um tema, não consegue porque é um conhecimento intermediário, né? Então ela tem que ir além, né? Pra não só saber o tema, mas conhecer. Então, então você sabe como lidar com eles? Ou pode encontrar lugar mais apropriado para colocá-los que o intermediário entre o ser e não ser? Certamente eles não podem ser mais do que é, ou não ser mais do que que não são, né? Mas aparentemente nada é mais escuro do que o que não é mais claro, né? Então, como assim intermediário? Você tem o ser, né? O ser. E você tem o não ser, né? Então, o contrário de o ser, né? Enfim, esse é o ponto na prática. Na sua política, como seria o oposto disso, né? Então, digamos então que as pessoas amam e abraçam as coisas sobre as quais o conhecimento se sobrepõe, assim como as outras amam as coisas sobre as quais a opinião se sobrepõe. Lembra-se de que quando dissemos que essas últimas amavam sons, cores e coisas do gênero, mas não permitiam que a belo em si fosse alguma coisa? O grande ponto é que, nesse contexto de conhecimento intermediário, né, tem o sofista e o político. E no livro O Sofista, né, eles fazem essa associação, né? Tem o político, tem o sofista e eles são farinha do mesmo saco. Ambos usam retórica de forma usando conhecimento intermediário, né? Usando não ignorância, mas não sendo sábios no seu discurso, né? Só repetem coisas, ideologias e coisas do tipo, enfim. Essa exclamação aqui. Essa interrogação. Esse é o grande ponto. O político e o sofista têm uma relação aí entre os dois. São farinha do mesmo saco, ou a mesma coisa, no geral. Então tem essa relação de conhecimento intermediário e o rei filósofo, a forma como ele se age, né? Esse é o objetivo dessa passagem, né? Eles não entendem o que é o calão, né? O que é bom, o que é belo, que eles não sabem, não têm conhecimento sobre isso, né? Como, quais leis seriam as melhores, né? A educação da cidade seria melhor, né? Qual seria a melhor forma de guiar a educação da cidade investir de certa forma para beneficiar a educação da cidade? Hoje em dia a gente pode aplicar para onde você deve investir? Universidades públicas ou na no conhecimento básico, né? Essa resposta sua vai definir como você vê a educação, né? Veja o exemplo da Coreia do Sul, né? Ela investiu primeiro em investimento em educação básica. Na verdade, a Coreia do Sul é um exemplo de educação investimento privado dos próprios pais e com tutores, né? É muito grande o negócio de tutores ali. E das escolas, do governo nas escolas, do ponto de vista do investimento na educação básica, né? Então ali o investimento na educação básica é brutal. Por isso que as notas deles são as melhores. Embora não seja mais de flores assim, né? Eu quero citar o único rei filósofo de verdade, né? E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças. Vem mostrar-te aí a esposa, a mulher do cordeiro, que é uma passagem de Apocalipse. Vai falar, e mostrou Jerusalém, né? As tantas Jerusalém que descia do céu e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, né? Eu tô citando essa passagem com relação à cidade que todos os santos irão morar, né? Todos os cristãos de verdade. Que é essa verdadeira cidade, né? Entendendo a república, né? Como seria a cidade ideal? Essa é a cidade ideal, criada por Deus, desce do céu. Essa é a cidade que realmente vai funcionar. Tem a política, a constituição, tudo da forma mais pura possível, né? A melhor arquitetura, a melhor tudo, né? Nela não vi templo, porque o templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, Cristo, né? O Espírito Santo também incluído aí, o Deus Trino aí. E a cidade não necessita de sol nem lua, para que não resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é sua lâmpada. E as nações andarão nessa luz, então, como assim sua lâmpada? Quem é o governante, né? É Cristo. E as nações andarão nessa luz e os reis da terra terão para a sua glória, né? E ali não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, né? E ali nunca haverá maldição contra alguém. Ela está à altura de Deus o Cordeiro. Os servos o servirão, verão o seu rosto, na sua testa estará seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol.
O Senhor Deus os ama e reinarão para todo sempre, né? Apocalipse 22:3. Então, a verdadeira república, a verdadeira... É uma teocracia na prática, né? Mas a verdadeira cidade é essa daqui. É essa cidade ideal. Então, tudo que a gente vê em república é lixo comparado a essa cidade, por exemplo. Então, eu ainda vou continuar essa série, obviamente, até o livro 10, mas o grande ponto que eu quero citar é que a cidade do rei filósofo, do rei que não só ama a sabedoria, é a sabedoria. Provérbios 8, né? Que Deus, ele não tem a sabedoria em qualidade, mas sim em essência. Nenhum outro ser na existência tem isso. Nem anjos, nem seres humanos. O único rei filósofo, a única cidade do rei filósofo é a Santa Jerusalém, né? A cidade que vem do céu. Então, esse é um ponto importante, né? Então, a resolução da república não resolve os problemas da cidade ideal. A cidade ideal não pode ser criada por ser divino.